A doença de Alzheimer é a principal forma de demência no mundo. Uma doença que pega muitas famílias de surpresa e que pode ser extremamente difícil de lidar. Só aqui no Brasil são 1.200.000 casos e a maioria deles ainda nem foi diagnosticada. Sabe por quê? A falta de informação faz com que os sintomas sejam tratados como esclerose ou como se fosse só um reflexo da velhice. Quem nunca ouviu falar que aquela pessoa está caducando? Mas o Alzheimer é uma doença grave e, se for detectada precocemente, a pessoa pode ter uma boa resposta ao tratamento. Por isso, o vídeo hoje vai ser dedicado ao Alzheimer, para você entender quais são os sintomas e o que fazer caso alguém da sua família seja diagnosticado. Mas olhe, assiste até o final que eu vou te dar um acesso exclusivo a um conteúdo muito legal para saber como cuidar dos idosos da sua família. Então já se inscreva no canal do Viva para não perder nenhuma dica e deixe o seu like para nos ajudar a divulgar esse vídeo. Se você ainda não está inscrito e não me conhece, eu sou Bárbara, diretora do Viva, uma empresa especializada em monitoramento pessoal de idosos. E se tem uma doença que demanda acompanhamento constante, é a doença de Alzheimer. Mas o que é essa doença afinal? A doença de Alzheimer, ou mal de Alzheimer, como também é conhecida, consiste na perda progressiva das funções mentais, afetando lentamente a memória, a capacidade de aprender, julgar e pensar com lucidez. Em uma pessoa com a doença, acontece a degeneração do tecido cerebral, junto com a perda de células nervosas e o acúmulo de uma proteína no cérebro, as chamadas placas de amiloide. Existem mais de 35 milhões de pacientes com Alzheimer no mundo. É uma doença mental bastante comum, principalmente na terceira idade. Ela raramente afeta pessoas mais jovens e a maioria dos casos acontece em pessoas com mais de 65 anos. Quanto mais a idade avança, maior a probabilidade de se desenvolver a doença. 32% das pessoas com Alzheimer têm mais de 85 anos. A doença também é mais comum em mulheres, mas a explicação mais aceitável na ciência para isso é que o sexo feminino tem maior expectativa de vida. É matemático. Como vivemos mais e a doença é mais frequente com uma idade maior, acabamos sendo mais afetadas. A causa do Alzheimer ainda não é totalmente conhecida, mas sabe-se que fatores genéticos podem indicar a predisposição. Ou seja, Alzheimer é hereditário, mas isso não quer dizer que seus pais ou avós tiveram, você também vai ter. Mais ou menos de 5 a 15% das pessoas com Alzheimer têm casos antecedentes na família. Existem ainda estudos que mostram que as doenças vasculares e inflamações neurais também podem desencadear o Alzheimer. A perda de memória é o sintoma mais comum da doença de Alzheimer e é geralmente o primeiro sinal que a pessoa apresenta. Outras demências também reduzem essa capacidade, mas no Alzheimer é mais comum observar a falha da memória recente, o esquecimento de onde estão os objetos, a repetição de frases e até deixar de reconhecer pessoas próximas. Também é possível observar desorientação temporal e espacial, com perda de equilíbrio ou ficar perdido ao sair de casa, por exemplo, problemas para fazer tarefas cotidianas, comportamento agressivo ou inapropriado, falta de concentração, insônia ou sono em excesso, falta de discernimento em relação às situações habituais, dificuldade de linguagem e problemas de audição e visão. Por ser uma doença progressiva, a família pode observar os sintomas piorarem aos poucos. No início, a confusão mental é mais aparente, mas com o tempo a pessoa precisará de ajuda para realizar as tarefas mais simples, como se alimentar, se vestir ou até mesmo tomar banho. O auxílio de uma cuidadora de idosos, nesse momento, pode ser fundamental. Outra dúvida comum é se existe cura para o Alzheimer. E, infelizmente, não existe uma cura definitiva ou um remédio para Alzheimer, mas existem medicamentos que deixam a progressão da doença mais lenta.
Além do tratamento retardar a demência, é preciso cuidar dos sintomas relacionados, como melhorar o sono, aliviar a ansiedade, a agitação, para que o paciente possa ter uma qualidade de vida melhor. Junto com os medicamentos, também é preciso estimular as funções cerebrais diariamente. O dia a dia de quem está ao lado de um idoso com Alzheimer pode ser desafiador, a começar pelas crises de agressividade que podem surgir ou quando a pessoa não reconhece um familiar, por exemplo. Mas é muito importante criar um ambiente seguro para que os idosos se sintam confortáveis e isso amenize aí a ansiedade e o sofrimento. Faça adequações em casa, como barras de apoio nos banheiros, corrimão para facilitar a locomoção, mantenha as portas e janelas trancadas para evitar que a pessoa saia sem supervisão, crie uma rotina para a vida da pessoa. Isso ajuda na sensação de segurança e estabilidade, além de facilitar na hora de dar a medicação e da alimentação também. As tarefas diárias também ajudam a ativar a memória. Lembre-se de que, caso precise fazer alterações na estrutura da casa ou até mesmo na rotina, é importante explicar tudo de forma bem simples e clara. Proporcione também estímulos mentais, que podem ser jogos, assistir televisão, ler livros, jornais, acessar a internet, ajudar nos cuidados com a casa, ter conversa com amigos antigos. Cuide da socialização. Idosos com Alzheimer precisam ter a companhia constante de filhos, netos, amigos, ex-colegas de trabalho. Socializar auxilia no estímulo da memória e traz um conforto, amenizando as questões comportamentais. É importante fazer exercícios físicos, uma fisioterapia, hidroginástica. Veja junto com o médico qual a melhor opção de acordo com o estágio da doença que ele se encontra. E por fim, tenha um monitoramento pessoal de idosos. Cuidar da segurança para pessoas com Alzheimer também é essencial. Como eu disse, a confusão mental e a desorientação são sintomas comuns que podem fazer com que o idoso sofra acidentes em casa ou fique perdido ao sair na rua. O monitoramento pessoal de idosos é um serviço oferecido pelo Viva, é uma pulseira ou um pingente com um botão de SOS que o idoso usa no dia a dia. E caso tenha alguma emergência, pode apertar o botão que aciona uma central 24 horas, a equipe de operadores entra em contato com a pessoa e com os contatos indicados e faz os procedimentos de socorro. O aparelho também tem um GPS que localiza o usuário caso ele esteja perdido. Além disso, a perda de equilíbrio, visão e orientação espacial fazem com que as quedas sejam muito comuns e, como consequência, aconteçam mais fraturas e internações. O botão de emergência conta com um sensor automático de quedas que identifica se o idoso caiu e aciona a central em poucos segundos. A velocidade no atendimento é crucial para salvar uma vida. Quer entender mais sobre o nosso serviço? Então assista agora um vídeo que fizemos para explicar tudo sobre o botão de emergência para idosos e como funciona. É só tocar no izinho que aparece aqui em cima e você consegue acesso a esse vídeo. Agora que chegamos ao final do vídeo, eu posso te contar sobre aquele material que eu te falei lá no começo, lembra? Sabendo que muitas pessoas têm dúvidas sobre como cuidar melhor da saúde e da segurança dos seus pais e avós, fizemos um e-book sobre cuidado com idosos, bem completo. É só clicar no link que está na descrição ou acessar o site do Viva e você poderá baixar esse material. E se você gostou do vídeo, deixe o seu like e escreva aqui embaixo caso tenha ficado alguma dúvida.